Bom, cada um de vocês possui as suas profissões, né? Engenheiro e fonoaudióloga. Ah, após a conversão de ambos, a gente já se conhece aí há algumas décadas, né? Passou de 20 anos, pode ter que começar a esconder a idade. Mas vocês sempre estiveram envolvidos dentro dos ministérios da igreja, servindo a Deus, mas especificamente aquilo que vocês se dedicam hoje. Como é que vocês se descobriram e se despertaram para a obra missionária? Como vocês entenderam que este era o chamado de Deus para a vida de vocês? Dani, eu vou fazer uma retrospectiva breve aqui, né? A gente se Uhum. conhece há bastante tempo, essas 2 décadas aí, os 20 anos que você falou de idade, a É, gente se conhece há mais tempo que isso, é, né? é. Inclusive, quando falam assim, como é que foi a tua conversão? Né? Eu sempre me Uhum. lembro da gente no acampamento e tal, Uhum. e do abraço que eu ganhei de você na noite que eu entendi que Jesus me chamava para ele, né? Uhum. E dentro desse chamado irresistível, me, me coloquei à disposição dele, né, para então começar a ser trabalhado. Então, desde que a gente recebeu a Cristo, eu falo a gente porque a nossa história de conversão quase que se Aham. mistura, né? A gente Aham. começou a namorar e entrou, né, no King's Kids e conheceu a Cristo e começou a se envolver ali, né, nos ministérios, no comecinho da Shalom também, meio junto, Uhum. né? Uhum. Então, a partir daí, nossa história tem muita coisa em comum. E desde lá, a gente teve o privilégio de servir a Deus, né? De ser Uhum. ensinado a servir, né? Então, desde o começo, a gente já estava ali em Ministério de Teatro, de Música, e, e a partir das situações, Deus, na sua soberania, foi conduzindo as coisas de forma que, quando eu me percebi no reino, assim, a gente já estava trabalhando, né, para o Aham. reino de alguma forma. E isso, ao longo do tempo, foi se encaminhando para um serviço, não só dentro da igreja, mas a comunidade também, né? Uma inquietação que eu acho que é comum a nós dois é que a mensagem do evangelho não deveria parar em nós, né? Não é algo Uhum. para dentro da igreja, mas é também para fora. Então, a alegria de servir a Deus e de conhecer a Deus sempre foi compartilhada, né? Uhum. Não só, de novo, dentro, né? Servindo nos ministérios da igreja, mas entre os amigos, os familiares. E o clique, assim, né, para Uhum. servir mais especificamente, ah, não só de forma geral, né, na missão de Deus, mas mais especificamente no ministério de missões, acho que aconteceu numa viagem. Quer contar, Tassi? É que assim, é difícil falar que teve o clique assim, né, nessa viagem, mas a gente foi a questão da soberania que o Rafa fala, né? O Senhor nos colocou em Aham. muitas situações que Uhum. nos foi trazendo para mais perto dele. E ele foi realmente falando aos nossos corações. E nessa viagem, a gente tinha ido levar uma amiga para um velório no Rio de Janeiro. E aí, na volta, o Rafa me pergunta assim: Tassi, qual que é o seu maior sonho? E olha, a gente se conhece há muitos anos. E ele nunca tinha me perguntado isso. Na minha cabeça, meu maior sonho já tinha sido realizado, que era o casamento, Aham. os filhos, né? Tá tudo bem, Uhum. a família, né? A família Doriana, o meu emprego, tava indo tudo Uhum. lindamente bem. Uhum. E aí, quando tava tudo lindo, né? Maravilhoso, o final da história feliz assim, parecia, né? Aham. O Rafa me faz essa pergunta e eu queria ser rica. Ele olhou assim com um olhar de condenação, sabe? Como assim? Aí eu falei, não, amor, eu queria ser rica para ter um espaço para fazer o meu trabalho, só Uhum. que poder ser livre para falar de Jesus, poder ser livre para
fazer um trabalho mais específico do Senhor, para a igreja, para a missão do Senhor. E aí, porque eu estava no meu trabalho já, trabalhando bastante, assim, no auge, assim, eu estava muito bem, graças ao Senhor, não às minhas habilidades, mas eu não estava contente, assim, né? Eu falava pro Rafa, amor, não é isso. E eu tentava falar de Jesus e falava, e dava, mas assim, muito restrito, né? E aí, aí eu falei isso pro Rafa de queria ser rica para ter um espaço assim, assim, assim. Aí ele falou, Tassi, você não precisa ser rica para a gente fazer isso. Eu falei, não? Aí ele falou, não. Basta você conversar com as pessoas certas e tomar as atitudes certas, orar, falar para o Senhor direcionar, porque não precisa ser rica. E daí a gente foi construindo, a gente escreveu juntos, fomos orando, entendendo do Senhor. Eu até hoje eu fico de tempo integral para a missão, lógico, a minha família, né? É a primeira coisa. Mas eu não trabalho mais remuneradamente, mas eu até tentei, nós tentamos, né, que eu trabalhasse atendendo mesmo, recebendo por um tempo, mas não deu certo. E eu entendia que não era isso, né? E gente, é tentador, porque até hoje toda semana aparece paciente, faz 2 anos, né? E aparece paciente para mim toda semana, querendo que eu atenda, porque, sabe, assim, e eu, não, se eu for pegar, eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Mas eu acho que esse foi o clique, mas o como que chegou nisso, né, foi somente a soberania de Deus trabalhando nas nossas vidas, dando, ensinando, né, disciplinando muita gente. É verdade. E a gente sempre, assim, quando vinha, né, missionários falando na igreja, na Shalom mesmo, né? Deus tá te chamando, não sei o que. E eu ficava emocionada, o Senhor me quer para isso. Não, é emoção, então deixa quieto. E eu trazia para o Rafa, não, isso daí é emoção, se isso perseverar é porque é um chamado, senão... Isso a gente sempre abafou na gente, assim, sabe? Mas no nosso dia a dia a gente ficou cansado de abafar isso, e o Senhor não deixou, e Ele nos chamou, e, bom, não sei se eu vou comer as próximas perguntas, mas a gente veio para São Paulo, uma cidade, acho que a última cidade que a gente viria, se fosse me perguntar, porque, São Paulo é muito grande, eu gosto do mato, sabe? Mas se a gente não tivesse vindo, o Senhor teria catado um peixe, igual o Jonas, né? Cuspido a gente aqui, para a gente fazer as coisas que ele queria que nós fizéssemos. Então, tem gente que pergunta, você gosta de São Paulo? Não. A gente responde não. Mas como vocês estão tão bem, né? Vocês estão tão felizes? Porque é o lugar onde o Senhor deseja que a gente esteja. Então, não importa se São Paulo é fedido, é trânsito, é barulhento. Mas a gente está feliz porque é onde o Senhor nos colocou para fazer essa missão aí de trabalho de tempo, né? Integral, no meu caso, e do Rafa, coitado. Não é integral, mas ele o tempo inteiro tá lá no WhatsApp, o tempo inteiro ele tá participando muito do trabalho no PACA, né? Que você... É gostoso ouvir essas histórias, porque a gente começa a ver como a soberania de Deus funciona, porque o chamado é um processo que Deus vai confirmando ao longo do tempo, né? E quando a gente realmente se descobre no chamado, parece que é uma chama que pega fogo no coração e não dá mais para segurar, né? Então é muito gostoso quando a gente ouve essas histórias e vê como Deus trabalha na vida das pessoas até elas estarem aonde Deus as chamou. Aí vocês se mudaram para São Paulo e passaram a desenvolver esse trabalho aí no PACA, que é um trabalho com crianças e adolescentes. Como é que vocês conheceram esse projeto? Foi quando vocês chegaram na Penha, vocês já começaram a se envolver ou foi depois de algum tempo? Esse processo foi gerado, né, Dani? O projeto, perdão. O PACA não existia, né, até a gente chegar aqui. Inclusive,
nós não temos também mérito, né? Falar, somos os pais do PACA, né? Na realidade, a gente conversando com as pessoas aqui, inicialmente a ideia era se dedicar à fonoaudiologia, né? Ao desenvolvimento de linguagem que ela sempre trabalhou, só que para um público mais amplo, né? Trabalhando na igreja e usando isso, esse talento que ela já tinha para anunciar o reino, né? E aí, conversando com outros irmãos, a gente viu que havia um desejo semelhante, né? De ter um trabalho com crianças, com adolescentes, de que isso fosse um tipo de contraturno escolar. E quando a gente apresentou isso para o pastor Amauri, que é o pastor da Penha, né? Da IP Penha, ele falou, olha, tem um lugar especial para vocês desenvolverem esse projeto, né, que é o Jardim Piratininga. O Jardim Piratininga é uma comunidade espremida aqui entre a linha do trem e o Parque Ecológico, na realidade uma invasão do Parque Ecológico Antiga, e que tem muita criança lá. E a comunidade hoje é dominada pelo tráfico, já faz um tempo, né? Então, a gente entendeu que se nada fosse feito lá, muitas crianças fatalmente cairiam lá no tráfico, né? Que era a expectativa e a experiência de sucesso que eles têm lá, né? De domínio, de poder. Então, se a gente não anunciasse que é um poder maior do que o das trevas, muito provavelmente muitas pessoas estariam perdidas lá. Então, a gente começou a desenhar esse trabalho, né? Com crianças e adolescentes no formato de contraturno escolar, mais especificamente ali, inicialmente, né, nessa comunidade. E, de novo, Deus, na sua soberania, começou a fazer o trabalho crescer, mesmo nos primeiros dias dele ali, né? Teve, assim, um monte de situação que permitiu que o trabalho acontecesse. Uma delas foi a própria pandemia, né? Porque as pessoas, não estando necessariamente ligadas ao trabalho ou à escola naquele momento, né, que estava tudo parado, elas tinham disponibilidade para ir lá na comunidade, conversar com as crianças, abençoar as crianças com o tempo delas. Então, isso foi muito importante no começo. Isso também permitiu que a gente tivesse muitos contatos, né, dentro da igreja, inclusive outros lugares desejando ter trabalhos semelhantes. Então, o PACA já nasceu em outros lugares, né? Esse programa não se limitou, então, somente à comunidade ali do Jardim Piratininga, mas já nasceu funcionando em outros lugares. Legal. E quais trabalhos que vocês têm desenvolvido lá hoje? Vocês realizam algum trabalho específico? Quais são os programas que o PACA tem trabalhado com as crianças? O PACA tem duas vertentes, né? A social e a evangelística, né? Não tem como você separar, se você for assistir, né, um período lá, você vê que não tem distinção, porque a gente educa com a Bíblia, educa com o Evangelho, educa com a palavra de Deus. Então, tem essas duas vertentes, que são duas, porém o trabalho é bem homogêneo, assim, sabe? Então, não só o fato de pegar um versículo e relacionar com a atividade pedagógica, não. A própria pedagogia que a gente usa, né, a nossa abordagem, educação por princípios, que tem muitas escolas que utilizam. A gente, na nossa igreja, tem a doutora Inês Borges, que ela tem ainda um outro livro, uma abordagem ainda mais profunda do que a educação por princípios, que é a educação para a integridade, que você entra em todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, a gente usa aqui em casa com os nossos filhos, e para a nossa vida também, de entender os princípios bíblicos e aplicar em todos os momentos da nossa vida. Então, não tem essa dicotomia, né, de vida educacional e vida com o Senhor. A educação é para o Senhor, é pelo Senhor e é por meio dele, né, que ela se dá. Então, a gente tem esses dois objetivos, educacional e espiritual, não só com as crianças, mas de alcançar as suas famílias,
Então, graças a Deus, né, que tem nos dado a possibilidade de ver, a gente já tem 2 famílias que já são das nossas 35 crianças, 2 famílias já estão na igreja conosco. Eu penso que é bastante. Uma pessoa já estava valendo, na verdade. Ou nenhuma, né? Às vezes o Rafa me lembra que anunciar o evangelho não é só para salvação, mas às vezes para condenação. Você pode estar anunciando lá, né? Então, mas é uma alegria poder ver o fruto, né? Então, nós temos 2 famílias vindo e algumas se achegando. Temos muitos testemunhos, tanto questão de desenvolvimento das crianças, quanto testemunho do Senhor agir. Tem uma que está em discipulado, que está para se batizar, então já é uma terceira aí, né? Legal. Isso a família, né? Porque as crianças você fala, gente, a coisa mais gostosa é trabalhar com crianças. Você fala, eles acreditam, pronto. Então, eu mesma, a primeira vez que ouvi de Jesus foi com 8 anos de idade, e aí me falaram que, tendo Jesus no coração, você ia para o céu. Eu concordei, achei o máximo, e falei, era aquilo. Entretanto, voltei para casa, não tinha pais cristãos, né? Não tem. Infelizmente ainda, em nome de Jesus, mas não me acompanharam aí nessa conversão aí, né, aos 8 anos, mas depois, aos 16, quando eu cheguei na Shalom, nossa, era isso, era isso, eu já me senti em casa no primeiro dia, né, por quê? Porque com 8 anos de idade já foi plantada ali uma semente, foi só jogar água, né, então... voltando aí no PACA, né? Trabalho com criança, com as famílias, e como o PACA está dentro de um programa maior, né? Um projeto maior de plantação de igreja dentro desse bairro. Antes não tinha, né? O PACA antes da ideia de plantar a igreja, mas aí viu que não só o PACA, mas tem outro ministério lá funcionando também com cesta básica, com PG, né? Que é célula, grupo pequeno, grupo de oração. Como viu que a coisa estava crescendo, então pronto, virou um projeto de plantação de igreja e o PACA está dentro. Legal. Então, como o projeto é de uma igreja multicultural, então o PACA agora ele tem as vagas dentro dele, né? Que a gente trabalha com vagas, que são crianças constantes, né? Para a gente conseguir não só evangelizar, mas discipulá-las e acompanhar suas famílias. Metade das vagas são de estrangeiros e metade, ou filhos de estrangeiros, né? E metade são de brasileiros. Por que a gente teve que limitar assim? Porque brasileiro, a gente é brasileiro, eles são brasileiros, eles chegam, já confiam na gente, deixa o filho lá, tá tudo certo. E estrangeiro fica com o pé atrás, tem a questão da língua, tem muita dificuldade, principalmente dos haitianos, né? Que falam o crioulo, não é o angolano que fala o português. De entender o horário, o dia, mas o que é isso? É obrigado aí? Então, assim, é um trabalho bem difícil, mas a gente tem esse foco aí na transculturalidade, que foi por isso que a gente entrou em contato aí com a PMT e tem estudado aí as missões transculturais, porque ali é multicultural, né? Então, é isso. Legal.